Você já se perguntou como será o dia em que Jesus voltar? O que acontecerá com o mundo? Como você pode estar preparado para esse momento que mudará tudo? Seja muito bem-vindo ao canal Reflexões e Bíblia. Hoje, vamos falar sobre a maior promessa da Bíblia, a volta de Jesus. Esse é um dos temas mais importantes e urgentes da fé cristã. E a pergunta que todos nós devemos nos fazer é: estou pronto? A cada dia, os sinais profetizados na Bíblia se cumprem diante dos nossos olhos. Guerras, fome, desastres naturais, imoralidade e perseguições. Mas o que tudo isso significa? Será que estamos vivendo os últimos dias? O que a Bíblia realmente diz sobre isso? Como podemos nos preparar para a volta de Jesus? Neste vídeo, você vai descobrir os sinais que mostram que a volta de Jesus está próxima. Como devemos nos preparar para esse momento? O que acontecerá quando Jesus voltar? Como viver com esperança e prontidão? Então, já deixe o seu like para ajudar esse estudo bíblico e se inscreva no canal para ver conteúdo como esse. A volta de Jesus não é uma teoria ou um acontecimento incerto. É uma promessa feita pelo próprio Cristo. Ele garantiu que voltaria para buscar aqueles que o seguem. Em João 14:3, ele disse: "E quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Essa promessa não é apenas um aviso, mas uma mensagem de esperança. Jesus está preparando um lugar para nós e ele virá para nos buscar. Imagine um noivo que prometeu voltar para buscar sua noiva. Ele não esqueceu da promessa. Ele está se preparando e no momento certo virá para levá-la ao seu lar. Assim é Jesus. Ele não nos deixou, ele voltará. Muitas pessoas vivem como se esse dia nunca fosse chegar. Mas a verdade é que a volta de Jesus será inesperada. Mateus 24:36 diz: "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai." Isso significa que precisamos estar preparados o tempo todo, pois Jesus pode voltar a qualquer momento. Talvez você pense: mas ainda falta muito tempo para isso acontecer. Mas a Bíblia nos alerta que nos últimos dias, muitos duvidarão da promessa da volta de Jesus. Pedro 3:3-4 diz: "Nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda?" É o que estamos vendo hoje. Muitos ignoram as profecias e vivem como se Jesus nunca fosse voltar. Mas a palavra de Deus é clara. Esse dia chegará. Se você quer saber o que a Bíblia diz sobre os sinais da volta de Jesus, como se preparar e o que acontecerá nos últimos dias, então assista até o final deste estudo. Vamos analisar juntos as Escrituras e entender como viver de forma sábia e vigilante. Pegue a sua Bíblia, anote as passagens e, se puder, compartilhe esse estudo com mais pessoas para que elas também estejam preparadas. Antes de começarmos, vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e discernimento. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos ensina e nos prepara. Que Teu Espírito Santo nos guie neste estudo e nos ajude a viver em prontidão para a volta de Jesus. Que cada pessoa que ouvir essa mensagem seja impactada e transformada. Em nome de Jesus, amém. Agora que entendemos a promessa da volta de Jesus e a importância de estarmos preparados, vamos para o próximo bloco, onde vamos analisar os sinais proféticos que indicam que esse dia está cada vez mais próximo. Você já percebeu como o mundo está mudando rapidamente? Guerras, fomes, desastres naturais, perseguições, tudo isso já foi previsto na Bíblia como sinais da volta de Jesus. Será que estamos vivendo os últimos dias? Será que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos? Mateus 24:6-8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Jesus nos deixou sinais claros para que soubéssemos quando sua volta estaria próxima. Ele disse que, assim como podemos prever a mudança das estações pelo clima, também podemos perceber o tempo do fim pelos eventos ao nosso redor. Mateus 24:33. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Jesus advertiu que ouviríamos sobre guerras e rumores de guerras. Isso significa que conflitos entre nações aumentariam antes de sua volta. Mateus 24:6. Nos últimos anos, temos visto tensões crescentes entre nações, guerras no Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, e conflitos sociais em vários países. Jesus falou sobre fomes e terremotos como parte dos sinais dos últimos tempos. Lucas 21:11. Mudanças climáticas, pandemias como o Covid-19 e crises alimentares estão atingindo milhões de pessoas em todo o mundo. A Bíblia diz que nos últimos dias a iniquidade aumentaria e o amor esfriaria. Mateus 24:12. Vemos o crescimento da violência, corrupção, imoralidade e perseguição àqueles que querem viver de acordo com os princípios de Deus. Jesus alertou que seus seguidores seriam perseguidos por causa do seu nome. Mateus 24:9. Mateus 24:9. Milhares de cristãos ao redor do mundo são presos, torturados e mortos por causa de sua fé em Jesus. Antes da volta de Jesus, a palavra de Deus será anunciada em todo o mundo. Mateus 24:14.
Hoje, com a internet e a tecnologia, o evangelho está alcançando lugares que antes eram inacessíveis. Nos últimos tempos, muitas pessoas abandonarão a fé verdadeira e seguirão falsos mestres. Timóteo 4:1. Vemos um crescimento de doutrinas enganosas, distorcendo a palavra de Deus e afastando as pessoas da verdade. Israel é o relógio profético de Deus. O restabelecimento da nação em 1948 foi um dos maiores cumprimentos da profecia bíblica. Ezequiel 37, 21, 22. O conflito constante em Israel e a crescente tensão no Oriente Médio são sinais de que as profecias estão se cumprindo. Os sinais não devem nos causar medo, mas nos levar a uma vida de maior santidade e vigilância. Lucas 21, 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, ergam a cabeça, pois a redenção de vocês está próxima. Você tem observado esses sinais ao seu redor? Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? O que você pode mudar na sua vida para se preparar melhor para esse grande dia? Vamos orar. Senhor, obrigado por nos alertar através da Tua palavra. Ajuda-nos a estar atentos aos sinais e a viver preparados para a Tua volta. Que nossos corações estejam firmes na fé e que possamos ser luz neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Agora que vimos os sinais que indicam que a volta de Jesus está próxima, no próximo bloco vamos aprender como nos prepararmos espiritualmente para esse momento tão esperado. Você não pode perder. Saber que Jesus voltará é uma coisa, mas estar realmente preparado para esse momento é outra. Você está pronto? Se Jesus voltasse hoje, você estaria com o coração em paz ou teria medo do que aconteceria? Mateus 25, 1, 13. A parábola das 10 virgens. Jesus nos ensinou que no fim dos tempos, muitos estarão despreparados. Essa parábola nos alerta para a necessidade de vigilância, pois apenas aqueles que mantêm sua lâmpada acesa entrarão no reino. Fique comigo até o final deste bloco, pois vamos falar sobre os passos essenciais para garantir que estejamos preparados para a volta de Jesus. Já percebeu como a oração nos dá força e direção? Assim como um soldado nunca entra em batalha sem treinamento, nós também não podemos enfrentar os desafios dos últimos dias sem uma vida de oração. Hebreus 12, 14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Santidade significa separar-se do pecado e viver para Deus. Isso não significa perfeição, mas uma vida alinhada com os princípios bíblicos. Se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que mudaria na sua vida? Não espere para se arrepender no último momento. Salmos 119, 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A Bíblia é o mapa que nos doces guia nos últimos dias. Quem não conhece a palavra será facilmente enganado. Hoje, muitas pessoas seguem ensinamentos errados porque não estudam a Bíblia por si mesmas. Conhecer a verdade nos protege das mentiras. Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muitos se desviarão da fé nos últimos tempos. Quem permanecer firme receberá a recompensa eterna. Pense nos mártires, cristãos ao longo da história. Eles preferiram morrer a negar sua fé. E nós? Estamos prontos para permanecer fiéis, mesmo em tempos difíceis? Mateus 24, 24. Falsos cristos e falsos profetas surgirão e farão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Nos últimos dias, muitos serão enganados por falsas doutrinas e líderes que distorcem a verdade. Hoje, vemos igrejas pregando um evangelho sem arrependimento, onde o pecado é aceito e o foco está apenas em prosperidade e sucesso terreno. Precisamos estar atentos. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos guia, nos fortalece e nos dá discernimento para enfrentar os desafios do fim dos tempos. Já percebeu como, às vezes, sentimos um alerta interno quando algo não está certo? Isso é o Espírito Santo nos guiando. Você tem um relacionamento pessoal com Jesus ou apenas uma religião? Você tem vivido em santidade e obediência à palavra de Deus? Você está atento aos sinais da volta de Jesus e buscando crescer espiritualmente? Se Jesus voltasse hoje, você teria paz ou medo? Comece hoje a fortalecer sua vida espiritual. Separe um tempo diário para oração e leitura da palavra. Peça ao Espírito Santo que revele áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre a volta de Jesus. Vamos orar. Senhor, queremos estar prontos para a tua volta. Ajuda-nos a viver em santidade, a permanecer fiéis e a não sermos enganados pelas mentiras deste mundo. Espírito Santo, fortalece-nos e nos prepara para o grande dia. Em nome de Jesus. Amém. Agora que entendemos como nos preparar espiritualmente, no próximo bloco vamos falar sobre um dos momentos mais aguardados da história, o arrebatamento da igreja e o juízo final. Você não pode perder. O que acontecerá no dia da volta de Jesus? Milhões de pessoas desaparecerão. O mundo entrará em caos. Como será o julgamento final?
A Bíblia nos dá detalhes sobre esses eventos, e hoje vamos explorar tudo isso. Juntos, de Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Fique comigo até o final deste bloco, porque vamos explicar. O que é o arrebatamento da igreja? O que acontecerá com os que ficarem? Como será o juízo final? O arrebatamento será um evento sobrenatural, onde Jesus Cristo virá buscar a sua igreja e levá-la ao céu antes da grande tribulação. Coríntios 15, 51, 52. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. O arrebatamento será repentino, como um piscar de olhos. Aqueles que estiverem em Cristo serão levados, e os que ficarem enfrentarão tempos difíceis na terra. Os que não forem arrebatados enfrentarão a grande tribulação, um período de sofrimento e juízo sobre a terra. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Elurgimento do anticristo, engano e perseguição contra os que se converterem depois do arrebatamento. Derramamento da ira de Deus sobre a humanidade. Este será um tempo de grande sofrimento, mas também de arrependimento para aqueles que reconhecerem a verdade. Após a grande tribulação, acontecerá o juízo final, onde todos comparecerão diante de Deus para prestar contas de suas vidas. Apocalipse 20, 11 e 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. O destino eterno de cada um será selado nesse momento. Quem rejeitou a Cristo enfrentará a condenação eterna, mas quem o aceitou viverá eternamente na presença de Deus. A única maneira de escapar do juízo de Deus é através de Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é por boas obras, nem por religião, mas por um relacionamento genuíno com Cristo. Pense em um barco salva-vidas. Você pode estar em um navio afundando, mas se não entrar no barco salva-vidas, não será salvo. Jesus é esse barco salva-vidas. Você está pronto para o arrebatamento? Você tem certeza de onde passará da eternidade? Se Jesus voltasse hoje, você estaria entre os arrebatados ou entre os que ficarão? Vamos orar. Senhor, sabemos que a tua volta está próxima. Ajuda-nos a viver preparados, a manter nossas vestes limpas e a sermos fiéis até o fim. Espírito Santo, toca cada coração para que ninguém perca a oportunidade de estar contigo na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora que entendemos o que acontecerá no arrebatamento e no juízo final, no próximo bloco vamos falar sobre um tema maravilhoso: o novo céu e a nova terra. O que Deus preparou para os seus filhos. Imagine um lugar sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, onde a presença de Deus é tão real que não há mais escuridão, medo ou tristeza. Esse é o destino final dos que permanecerem fiéis a Cristo. O que a Bíblia nos diz sobre o novo céu e a nova terra? Como será esse lugar e o que podemos esperar dele? Apocalipse 21, 1 a 4. Então vi um novo céu e uma nova terra. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Neste bloco vamos falar sobre como será o novo céu e a nova terra, o que acontecerá com os salvos e os ímpios, o que Deus preparou para aqueles que o amam. O novo céu e a nova terra são a consumação do plano de Deus, um novo começo para aqueles que foram salvos. Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Isso significa que Deus não apenas nos salvará do pecado, mas também restaurará toda a criação. A Bíblia nos descreve a Nova Jerusalém, um lugar preparado para os salvos. Apocalipse 21, 10, 11. E me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. Ela será uma cidade de esplendor inimaginável, onde Deus habitará com seu povo. No novo céu e na nova terra,
Tudo o que nos causava sofrimento terá desaparecido. Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Hoje, enfrentamos doenças, perdas e dores. Mas Deus nos promete um futuro glorioso sem sofrimento. Aqueles que forem fiéis receberão recompensas no céu e viverão eternamente na presença de Deus. Mateus 25:21. Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Pense em um atleta que treina a vida, toda para um prêmio. Assim será conosco. Nossa fidelidade será recompensada na eternidade. Aqueles que rejeitaram a Cristo enfrentarão a separação eterna de Deus. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso nos mostra a seriedade de nossa decisão aqui na terra. A eternidade depende do que fazemos com Jesus hoje. Como podemos garantir que estaremos nesse lugar glorioso? Recebendo Jesus Cristo como Salvador. Romanos 10:9. Vivendo uma vida de santidade e fidelidade. Hebreus 12:14. Permanecendo firmes na fé, mesmo diante das dificuldades. Mateus 24:13. Você tem certeza de que seu nome está escrito no livro da vida? Se Jesus te chamasse hoje, você estaria pronto para entrar no novo céu e na nova terra? O que você pode mudar na sua vida para garantir que viverá com Deus para sempre? Vamos orar. Senhor, obrigado pela promessa do novo céu e da nova terra. Dá-nos força para permanecer fiéis e nos ajuda a viver com os olhos fixos na eternidade. Que nossos corações estejam sempre preparados para estar contigo para sempre. Em nome de Jesus, amém. Agora que vimos o que Deus preparou para os seus filhos, no próximo bloco vamos responder às perguntas mais comuns sobre a volta de Jesus. Você não pode perder! Muitas pessoas têm dúvidas sobre a volta de Jesus. Como será? O que acontecerá com aqueles que ficarem? Podemos saber o dia e a hora? Hoje, vamos esclarecer essas questões com base na Bíblia. A volta de Cristo não é um mistério para quem busca na palavra de Deus. E neste bloco, vamos responder as perguntas mais comuns sobre esse evento tão esperado. Se você já teve alguma dúvida sobre esse assunto, fique comigo até o final, pois vamos responder. Perguntas como: podemos saber o dia e a hora da volta de Jesus? O que acontecerá com aqueles que não forem arrebatados? Como lidar com o medo e as incertezas sobre os últimos dias? Muitas pessoas tentam prever o dia da volta de Jesus, mas a Bíblia nos diz claramente que esse momento é desconhecido. Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus nos disse para estarmos sempre preparados, pois ele pode voltar a qualquer momento. Aqueles que ficarem enfrentarão a grande tribulação, um período de caos e sofrimento na terra. E Mateus 24:21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mesmo durante a tribulação, haverá oportunidade de arrependimento, mas será um tempo extremamente difícil. Bíblia nos ensina que aqueles que nasceram de novo e vivem em obediência a Cristo serão levados no arrebatamento. Em Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Se você entregou sua vida a Jesus e vive de acordo com a sua palavra, pode ter a certeza da sua salvação. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro no arrebatamento e se encontrarão com Ele nos ares. 1 Tessalonicenses 4:16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A morte física não é o fim para aqueles que pertencem a Jesus. Eles estarão com Ele na eternidade. Muitas pessoas sentem medo ao falar sobre o fim dos tempos, mas a volta de Cristo é uma mensagem de esperança. João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Se você está em Cristo, não há motivo para medo, apenas alegria por saber que estaremos para sempre com Ele. Vamos orar. Senhor, obrigado por nos ensinar sobre a Tua volta. Tira todo medo e dúvida dos nossos corações e nos ajuda a viver com esperança e expectativa, que possamos estar prontos para o grande dia. Em nome de Jesus. Amém. Agora que respondemos as perguntas mais comuns sobre a volta de Jesus, no próximo bloco, vamos para a parte final do nosso estudo. O encorajamento final e um convite à reflexão. Não perca!
Depois de tudo o que vimos neste estudo sobre a volta de Jesus, a pergunta mais importante agora é: e você? Está preparado para encontrar o Senhor? Este não é um tema apenas para debate ou curiosidade teológica. É uma realidade que a qualquer momento pode se cumprir diante dos nossos olhos. Romanos 13:11. E digo isto a vós, que conheceis o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Se há um tempo para despertar espiritualmente, esse tempo é agora. Jesus está chamando cada um de nós para estarmos prontos. A decisão de segui-lo precisa ser feita hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa é a última chamada antes da volta de Jesus. Ele não força ninguém, mas dá a oportunidade para que todos sejam salvos. Como podemos permanecer firmes até o fim? Buscando a Deus diariamente em oração e leitura da palavra. Mateus 6:33. Vivendo em santidade e obedecendo à sua vontade. 1 Pedro 1:16. Anunciando o evangelho a outras pessoas. Mateus 28:19-20. Mantendo o coração vigilante e cheio de fé. Lucas 21:36. Se você sente que Deus está te chamando para um compromisso real com Ele, este é o momento. Ore comigo e faça dessa oração a sua decisão pessoal de seguir a Jesus e se preparar para a sua volta. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, transforma minha vida e me ajuda a estar pronto para a Tua volta. Eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me guia pelo Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que algo novo começou na sua vida. Deus te chamou para fazer parte do reino dele e agora é hora de crescer espiritualmente e viver para ele. Não pare por aqui. Continue buscando ao Senhor, estudando sua palavra e vivendo preparado para o grande dia da volta de Jesus. Leia a Bíblia todos os dias e busque um relacionamento mais profundo com Deus. Se envolva em uma comunidade cristã para crescer espiritualmente. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas estejam preparadas para a volta de Jesus. A volta de Jesus é uma promessa certa. E nós, como seus discípulos, devemos viver com os olhos fixos na eternidade. Que Deus abençoe você e sua família. E que possamos nos encontrar naquele grande dia, quando ouvirmos a trombeta soar e estivermos para sempre com o Senhor.